Farei uma leitura rápida do currículo do nosso palestrante. Luiz Antônio Rodrigues Elias é economista e possui especialização em gestão da cooperação técnica internacional pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. No Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Elias atuou também como secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Atualmente é o secretário executivo do MCTI. O senhor Elias é secretário e pesquisador do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, na área de transferência de tecnologia. Atualmente é coordenador geral dos comitês gestores de fundos setoriais, importante instrumento para a definição do planejamento e da aplicação de recursos em ciência, tecnologia e inovação. É também presidente do Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Tecnologia, Cibratec, presidente do Conselho dos Institutos Nacionais de CIT e membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Para ministrar a palestra Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Brasil, passo a palavra ao secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Luiz Antônio Elias. Eu vou falar de pé, até porque eu enxergo aqui a transparência, a sequência dela. Eu não vou cansá-los, mas eu vou, inclusive, pegar alguns ganchos que foram mencionados na abertura pelos membros da mesa, que talvez facilitem enormemente a tarefa de repassar algumas questões que eu acho que são fundamentais para se entender o estágio que se encontra a economia brasileira hoje. Especialmente aquilo que se tanto mencionou, que era, de certa forma, uma mudança de paradigma, um novo pensar estruturalmente sobre a economia brasileira, retomando, talvez, algumas teses cepalinas, que chamavam da superação histórica da América Latina na questão da especialização muito forte em recursos naturais, um olhar muito crítico com relação à formação de recursos humanos e a pouca oportunidade de cada vez mais as economias se voltarem para aquilo que se chama dos setores mais intensivos em tecnologia. Para tanto, eu vou pegar alguns ganchos da economia no estágio atual, são 3 flechas apenas, que demonstram a pujança e a capacidade da economia em enfrentar a crise nacional e internacional que hoje se apresenta. E é interessante porque nesse domingo, lendo os jornais e as críticas em relação ao que o Globo colocou estampado, o PIBinho do Brasil, apenas uma observação mais clara apareceu, que foi do Barros, que é um especialista, um pesquisador já há muitos anos, voltado inclusive para a temática de inovação, que está no estado de São Paulo, porque foi o único que talvez tenha percebido aquilo que se falava permanentemente. A crise internacional está batendo as portas do Brasil. É necessário que a gente repense a estrutura industrial brasileira. É necessário que a gente repense a estrutura da própria economia em si, no tocante aos setores envolvidos. E ele mencionava e chamava atenção para algo que não é feito nas matérias críticas outras, sobre a importância da retomada da indústria, com o processo de exoneração, mas sobre os problemas que afetam hoje o agronegócio com a questão do câmbio e a crise internacional, com o refluxo que se tem. Mas chamava atenção também que isso não inibe, e não está inibindo em nenhum momento, como vou mostrar, o investimento externo direto. Portanto, o Brasil, ainda no cenário internacional, é um player e tem uma oportunidade muito grande para o seu processo de desenvolvimento. Eu vou tentar repassar alguma dessas questões e encaixar certamente o tema central dessa palestra, ou destas pequenas palavras que vou aqui mencionar, que é a questão da agenda de ciência, tecnologia e inovação. Vou também, ao final, mostrar alguns exemplos da importância desta agenda mais articulada e mais estrutural, com todos os atores envolvidos no sistema, o que isso tem procurado beneficiar esse processo de enriquecimento, e vou encerrar trazendo para o campo da discussão dois programas robustos que foram lançados recentemente, um de recuperação na crise europeia, em que a OCDE mapeou os principais programas dos países, mas especialmente no tocante a esta agenda, os programas mais fortes e decisivos para o processo de retomada e desenvolvimento dos países centrais da Europa, e o outro dos Estados Unidos, em que os dois chamam a atenção para uma questão que para mim é fundamental e que foi o eixo norteador
de todas as políticas, desde com o Sérgio Rezende a construção do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação, até posteriormente com o ministro Mercadante, agora com o ministro Halpe, na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o basilar do processo, que é a capacidade científica aflorar, ou seja, através da pesquisa básica, e nós temos a capacidade de conhecimento interno e estruturar isso com grandes laboratórios locais e que sejam multiusuários. É interessante observar isso, que muito se fala em inovação. Inovação é um processo delicado e decisivo para a questão da competitividade, para a melhoria da produtividade, para a redução do custo de produção, mas ela não brota no espaço. Ou seja, não é como no laissez-faire, em que eu posso simplesmente pegá-la, ela é um ativo, ela é uma propriedade, e essa propriedade tem que ser trazida para um processo interno. E a única capacidade de desenvolver esse processo interno localmente e dar maior substância a isso é se a gente tiver essa capacidade de conhecimento. Isso é muito interessante porque está nos dois programas. Inclusive um, que talvez seja o mais agressivo em propriedade industrial, que é nos Estados Unidos, coloca 3 eixos básicos, quando trata da questão da retomada da competitividade da economia americana, que vou procurar à frente colocar com mais exaustão, que é a questão da pesquisa básica, a infraestrutura das universidades, portanto, a retomada da capacidade de responder das universidades americanas e o processo de formação de recursos humanos. Diz o estudo, que é um estudo muito interessante, que depois eu coloco para vocês, que sem esses 3 eixos basilares, a economia brasileira não sairá da sua crise hoje colocada. Isso, para nós, eu acho que é fato. Essa retomada americana revisita um processo e um princípio estrutural da sua economia, que é recolocar a base de desenvolvimento e a base do conhecimento em outro patamar. Bom, por favor, eu vou apresentar bem rapidamente, acho que você pulou, não, está certo. Vou apresentar bem rapidamente o cenário que se encontra a economia brasileira e a possibilidade estrutural que esta agenda tem. Eu não vou me reter completamente aos dados, mas chamo a atenção apenas que nessa crise as economias estão muito endividadas, a dívida pública bruta dos principais países supera a capacidade de formação interna, ou seja, supera a sua capacidade de responder com taxa de poupança e taxa de investimento à necessidade de empreender e de engenheirar suas economias. E o Brasil, com toda a política macroeconômica feita ao longo dos últimos anos, redução da nossa vulnerabilidade externa, a nossa fragilidade fiscal, o aumento da capacidade do mercado interno como eixo dinâmico do processo, a elevação de 40 milhões de trabalhadores para o consumo de massa, ou seja, isso trouxe uma nova pujança, e hoje nos encontramos com uma dívida líquida bruta em relação ao setor público, em relação ao PIB, de 39%. Pode passar. Reservas internacionais. Hoje nós temos uma capacidade de reserva internacional que nos permite enfrentar a crise de uma forma muito mais decisiva. Estamos com 350 bilhões de dólares em reservas internacionais, o que permite que o Brasil perpasse essa crise, especialmente na relação câmbio e juros, de uma forma mais efetiva e mais agressiva. Pode passar. O que nos importa é a confiança na questão dos investimentos externos diretos, ou seja, a migração de investimentos externos, quer seja da Europa, quer seja dos Estados Unidos, continua alto. Nós vamos chegar a 2013, já consegui os dados do Ministério da Fazenda, com mais de 70 bilhões de dólares em investimento externo direto, o que dá uma resposta clara da capacidade de fazer entender e fazer engenheirar a atração de centros de P&D, que é uma das políticas que o Ministério tem se envolvido agora, em cada vez mais atrair não só recursos humanos, como atrair pesquisa e desenvolvimento. Uma resposta do pré-sal seria mais lógica, mas o importante está em trazer em outros campos tecnológicos, como da saúde, do complexo da defesa, ou mesmo naquilo que chamamos tecnologia da informação e comunicação. E aí eu fui pegar alguns estudos que pudessem entender a América Latina hoje. Como estão localizados os países diante desse movimento internacional, desta mudança, esse rearranjo internacional, com uma forte concentração e centralização do capital em poucas empresas transnacionais, que certamente trazem mais assimetrias ainda para o processo. Como é que essa estrutura latino-americana poderá responder de forma positiva à crise e de forma positiva no sentido de intensificar aquilo que chamamos os setores mais tecnológicos. E fui pegar o documento da CEPAL, que recomendo a todos lerem, que é o último período de sessões agora em São Salvador, há 2 meses atrás, e que faz uma análise bastante interessante sobre a questão da igualdade e das assimetrias existentes na economia latino-americana e as oportunidades que tem. Pode passar. Evidente, o documento coloca que diminuir as defasagens econômicas subentende difundir na estrutura econômica maior capacidade e qualidade de produtividade, portanto, ter
um cenário diferente daquelas restrições que estavam postas permanentemente em economias latino-americanas, que é de um olhar apenas para produtos naturais. As oportunidades de trabalho, portanto, a qualificação da mão de obra é central, e a questão da proteção social, mas especialmente chama o documento, a razão, o Estado como um elemento dinamizador do processo, especialmente na implementação de políticas voltadas para o desenvolvimento e na relação da parceria público-privada. Pode passar? A continuidade disso requer, evidentemente, um processo democrático, baixa inflação, ou seja, os fundamentos macroeconômicos estarem bem consubstanciados, uma redução da pobreza e uma redução cada vez maior que possa permitir a entrada de novos trabalhadores no mercado de crédito e trabalho, a orientação dos gastos públicos. Mas, principalmente, chama atenção para a ruptura. É necessário que a gente não caia de novo numa reprimarização das nossas economias, pensando um aumento da produtividade, e esse aumento da produtividade só pode vir através da formação interna de capital e a formação interna de conhecimento. Isso subentende, diz o documento, de novo, e, de certa forma, ele dialoga com essas questões que mencionei da OCDE dos Estados Unidos, na formação de recursos humanos, na infraestrutura de pesquisa e na capacidade de conhecimento interno, como vantagem dinâmica e não como vantagem estática. Pode passar. E os países, como estão se movimentando diante da crise? Mesmo a crise, a maioria dos países pesquisados dentro da OCDE, dos Estados Unidos e da Ásia, porque é uma mudança na geopolítica internacional muito forte, esses países não diminuíram a sua capacidade de empreender na agenda de ciência e tecnologia, ou seja, os recursos, que na verdade são investimentos em pesquisa e desenvolvimento, estão se elevando nesses países para que possam responder ao processo da crise. Ou seja, passa a seguinte. Passa a seguinte. O que você fez? Os despejos globais na última década, ele tem crescido de forma rápida, portanto, chama atenção, especialmente nas economias, para a busca de tecnologia da informação, de mais recursos em microeletrônica, especialmente os esforços voltados para aqueles setores que são dinâmicos na competição internacional. Mas chama atenção em especial os países asiáticos, ou seja, há um rearranjo no processo daquilo que se chama, dentro do campo da ciência política, da geopolítica internacional. Essa mudança está trazendo consequências no cenário de troca, de intercâmbio entre os diversos desenvolvimentos da economia. Isso, na verdade, está afetando, inclusive, o rearranjo brasileiro na sua pauta de exportação ou na sua colocação em termos do cenário nacional e internacional. Pode passar. Eu acho que você pulou um. Não, volta. Vai um. É esse. A localização de gastos em P&D se mudou radicalmente de 96 a 2009, ou seja, a Europa e os Estados Unidos perdem espaço na localização de gastos em pesquisa e desenvolvimento, especialmente nas empresas que se tornaram mais competitivas, e a Ásia, especialmente aí eu estou falando da China e da Coreia, ganha um relevo significativo. Não digo tanto do Japão, que todos conhecem, uma certa, eu não diria derrocada, alguns usam essa palavra, eu acho muito prematuro, mas um decréscimo na capacidade de empreender do Japão, embora tenha, e é um contraditório em economia, uma liquidez interna muito significativa, uma formação de recursos humanos muito significativa, mas não está conseguindo nem resolver os seus problemas internos, nem ter maior competição a nível internacional. Mas especialmente chama a atenção, quando nós analisamos os dados, a China e a Coreia como dois monstros do processo, e a Coreia, embora pequena, e é uma realidade diferente também na Ásia. Eu fui analisar os dados de intercâmbio entre as economias. 25% a 30% das exportações coreanas estão localizadas na China. 25% a 30% das exportações japonesas estão localizadas na China. E isso é uma realidade para os outros países menores também. Ou seja, há um intercâmbio entre os países muito forte e que está mudando radicalmente o processo de trocas internacional. Pode passar. As economias, como disse, elas não diminuíram a sua intensidade na geração de inovação. Essa foi uma pesquisa realizada em 2010, 2011, com os principais líderes, os chamados principais CEOs internacionais, em que se procurou medir se eles manteriam ou elevariam mesmo diante da crise os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Foi muito forte essa pesquisa no setor farmacêutico, foi muito forte naquilo que é o complexo industrial da defesa e foi muito forte também na área de microeletrônica.
Esses 3 segmentos concentram recursos significativos e todos os CEOs determinaram que elevariam o seu processo de investimento e não diminuiriam o seu processo de investimento em inovação. Depois eu vou trazer o que isso apresenta de consequências para a realidade brasileira. As economias, pode passar. As economias maduras, elas estão decrescendo a sua capacidade interna da sua taxa de poupança e da sua taxa de investimento, enquanto, como disse, as economias emergentes apresentam um grau de diferenciação e de crescimento maior. Em termos de percentagem do gasto total em relação ao PIB, pode passar. Embora estejamos no mesmo patamar em termos da capacidade de recursos públicos, eu vou repetir de novo, em termos da capacidade de recursos públicos, não estamos tão diferentes como as economias internacionais, ou seja, gastamos hoje cerca de 0,60% do PIB em gastos em P&D. O que faz o diferencial dessas grandes economias, mesmo aquelas localizadas no chamado BRICS, é a capacidade das empresas em engenheirar esse processo. Ou seja, o processo inovativo tem um transbordamento maior no setor empresarial, na relação público-privada, no estabelecimento de maior cooperação, inclusive das empresas, para citar o caso americano, com a infraestrutura de forma multiusuária das universidades públicas americanas ou das universidades americanas em geral, e isso traz um transbordamento para o setor privado muito grande, e especialmente na apropriação local através da propriedade intelectual. No entanto, as nossas economias ainda não superaram esse processo, e aí eu vou retomar a tese cepalina, por favor. Durante muitos anos, eu acho que ainda vivemos em parte isso, nós temos aquilo que eles chamam de uma baixa produtividade produtiva, ou seja, de uma baixa diversidade produtiva, ou seja, uma necessidade permanente de investimentos com uma baixa capacidade de poupança interna. Ainda estamos muito prisioneiros de uma especialização em recursos naturais, há uma dualidade na relação de troca no Brasil, há uma diversidade muito grande, embora essa diversidade seja significativa na cadeia de TI, ela não se apresenta em todas as outras cadeias que possam impulsionar aquilo que chamamos a formação de capital interno e a taxa de investimento, e chama a atenção também a CEPAL para a nossa institucionalidade, ou seja, os atores não estão articulados de forma sistêmica, nem nós nos articulamos de forma sistêmica no patamar internacional. Isso cria certamente uma baixa propensão a poupar, uma baixa propensão também a elevar a nossa taxa de investimento. E o que eles apresentam no último relatório agora de 2012? A América Latina corre um sério risco de uma reprimarização. O que seria isso? A América Latina, se continuar olhando os recursos naturais e o processo de câmbio favorável e a capacidade na relação de troca apenas sobre o olhar dos recursos naturais estabelecidos e que muitas das vezes são exportados de forma bruta, aqui mesmo no Brasil, o ferro é exportado de forma bruta, o aço não é completamente refinado, nós exportamos soja quase que in natura, nós certamente incorreremos num princípio do que ele chama da reprimarização e no nível de baixa intensidade tecnológica, o que nos colocará de novo num processo de descenso, e aí aquelas restrições que apresentei anteriormente certamente voltarão. As principais brechas, segundo a CEPAL, para cerrar ou para fechar, ou seja, as brechas que devam ser trabalhadas, estão não só no olhar dessa institucionalidade, mas principalmente um olhar mais forte em formar recursos humanos e na capacidade de infraestrutura de pesquisa laboratorial. Eu vou chamar a atenção disso até o final, porque é interessante que nos 3 documentos, ou 4 documentos que eu mencionei, esta posição aparece. Ou seja, essas universidades não tiverem laboratórios multiusuários e que possam criar externalidades, não formarem recurso humano suficiente com alto grau de qualificação, e nós não tivermos uma capacidade de engenheirar serviços diferenciados do que estamos fazendo hoje, nós correremos um risco muito sério de reprimarização a qualquer crise internacional, que está apontando agora, que é uma crise de câmbio e que é uma crise de negócios de intercâmbio com uma relação de baixa intensidade tecnológica. Ele chama atenção também que é necessário que as economias aproveitem os seus recursos naturais, e no caso, o documento menciona a questão do pré-sal ou outras ligas, chama a atenção do cobre no Chile, porque tem o cobre uma possibilidade de induzir fortemente na área de TI, como espaços para avançar de forma significativa no eixo dinâmico ou no eixo mais dinâmico das economias internacionais. Vou entrar agora um pouquinho bem rápido na parte da economia brasileira, por favor. Nós procuramos, desde o governo Lula e com a presidente Dilma, fazer uma forte articulação, como mencionei, da política industrial e da política de ciência e tecnologia,
mas principalmente trazendo um elemento central, ou seja, um elemento que ainda não estava percebido, que era utilizado nas economias externas, mas que ainda não era percebido ou que não estava na sua intensidade utilizada dentro da economia brasileira, que é a capacidade de compra. Não só estruturar mais fortemente a possibilidade de arranjos produtivos entre o setor privado e o setor público, mas que a gente tivesse na capacidade de compra governamental um empreender mais forte para elevar a capacidade interna da economia brasileira. Isso foi feito, vocês lembram que mudou uma lei de 2009 para 2010, e hoje nós estamos em 3 setores básicos atuando de forma forte, que é o setor de TI, o setor de saúde e o complexo industrial da defesa. Pode passar. Precisávamos também, e aí a posição do Rui durante todos esses anos foi decisiva, um pouco trabalhar aquilo que a CEPAL chamava de uma institucionalidade inadequada, ou seja, ter os atores internos de forma mais organizada e sistêmica voltados concentradamente para esta agenda. Não foi outra a ideia de se formar ou de se estabelecer princípios que pudessem motivar a apresentação dentro das suas assembleias legislativas de projetos de lei voltados para a inovação, carimbando recursos na ponta e que hoje esse sistema chamado das FAPs, dos Conselhos Secretários de Ciência e Tecnologia, e das Fundações de Amparo à Pesquisa, movimentam cerca de 2 bilhões de reais. Ou seja, eles estão quase chegando ao mesmo volume de um FNDCT, que durante todos esses anos sustentou, ou de certa forma empreendeu e engenheirou esta agenda de ciência e tecnologia. Os estados hoje são parceiros fundamentais e centrais para estruturalmente trabalhar a agenda de ciência, tecnologia e inovação. Precisava mais do que isso ainda, dentro da estratégia nacional, que era trabalhar aquilo da institucionalidade voltada para os atores governamentais. E aí, as agências de regulação, trazê-las para dentro do processo. Essas agências têm o poder de regular as suas concessionárias na aplicação de pesquisa e desenvolvimento. Trazer os principais programas nacionais, a presidente Dilma foi muito claro, articule os principais programas nacionais numa mesma agenda, voltada para a Embrapa, ou seja, impulsionar mais ainda a articulação com a Embrapa, com o Ministério da Agricultura. O MEC, especialmente através do Proequipamentos da CAPES, e eu vou mostrar a vocês o que resultou o Proequipamentos da CAPES com o Proinfra e o que isso cobriu o território brasileiro na capacidade das universidades federais, e também pelo Pronatec, o Ministério da Saúde, através do Complexo Industrial da Saúde, e o Ministério da Defesa, através do Complexo da Defesa. A estratégia nacional fortemente articulada com o que chamamos de Plano Brasil Maior, e as academias, ou seja, era necessário ter um novo paradigma de discussão com as academias, em que elas não só se voltassem para a sua estrutura, para a sua visão interna, mas que tivessem um patamar de estruturação mais forte com todos os atores envolvidos. Os trabalhadores, no sentido da requalificação da mão de obra, dada a velocidade com que se introduz vários elementos, inclusive de automação no processo industrial, e entender um pouco melhor o que são as cadeias brasileiras, especialmente aquelas cadeias líderes em alguns segmentos, o que elas, na verdade, estavam colocando para esse destravar do processo estrutural dentro da economia brasileira. Montamos, portanto, uma estratégia, que é a estratégia nacional. A estratégia também trouxe um elemento, que é o elemento da sustentabilidade, ou seja, ter a capacidade de, ao mesmo tempo, de elevar o potencial brasileiro com maior sustentabilidade, respeitando o processo ambiental, inclusive as metas estabelecidas durante os congressos e os tratados internacionais. 3 eixos básicos foram norteadores desse processo: a formação de recursos humanos, a infraestrutura de pesquisa e laboratorial e científica nas universidades públicas e nas universidades estaduais e municipais, e a inovação. E a inovação era justamente reduzir essa brecha. E como se daria esse processo? Através de 4 polos que pudéssemos trabalhar, e aí dialogando de novo com aquelas restrições. O polo de desenvolvimento sustentável, pensando a questão da sustentabilidade do meio ambiente como eixo dinâmico para a economia brasileira, que tem uma energia limpa fantástica, tem possibilidades cada vez maiores de ter a sustentabilidade como eixo importante do processo. O enfrentamento dos desafios, aí quais são os setores de maior desafio, quais são as áreas de maior desafio, como se faz essa ligação entre a capacidade científica e o setor empresarial. O fortalecimento da política, especialmente de inovação. Hoje a FINEP está operando, e certamente operará no ano que vem, com mais de 5 a 6 bilhões de reais em crédito, com uma taxa equalizada e com uma diminuição permanente dos juros, para efeitos de engenheirar com as empresas nacionais, e o aperfeiçoamento dos instrumentos, e é justamente aquela ligação entre o governo federal com as suas cadeias nacionais, quer estaduais, quer municipais.
precisava selecionar algumas áreas. Nunca é fácil quando você trabalha a ideia de selecionar áreas, ou seja, como você estruturalmente, com poder discricionário pelo governo federal, tem de estabelecer princípios que olhem determinados segmentos, determinados setores, como eixos dinâmicos do processo. Mas, em vez de fazer isso, nós fomos dialogar, através do Plano Brasil Maior, com todas as cadeias de competitividade. E, certamente, TICS chamou a atenção a questão do complexo da saúde, do complexo industrial da defesa e o aeroespacial, o fomento à economia verde e energias renováveis e o desenvolvimento social. Ou seja, é muito claro para nós, desde a construção do governo Lula, de que tem uma secretaria dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia que se chama de Inclusão Social, que a tecnologia deve ser utilizada como uma ferramenta de redução das desigualdades e melhoria das condições de vida da população brasileira. Pode passar? E aí eu entro em alguns exemplos. Bom, eu falei, e quais são os exemplos dessa política? O que, na verdade, essa política trouxe de consequência, dado que algumas restrições estavam postas, e o que está avançando hoje dentro da agenda de ciência e tecnologia? Um elemento central, como mencionei, e aí eu fui buscar, quando ainda estava aqui no Movimento dos Economistas do Rio de Janeiro, no IERJ, essa bagagem, com uma pessoa que me é muito querida, que infelizmente se foi da USP, que era Milton Santos, que ele olhava e dizia: vocês economistas já não entendem nada, porque vocês não sabem olhar o espaço nem o território. É necessário que vocês comecem a aprender que espaço e território existe e que essas variáveis são significativas dentro dos seus modelos de regressão ou, eventualmente, dos seus modelos de construção de cenários. Percebendo isso, introduzimos no Ministério a ideia de pensar o território brasileiro, como descentralizar as universidades públicas federais, como avançar com essas universidades públicas federais, olhando as oportunidades locais como eixo dinâmico no processo de desenvolvimento. E o presidente Lula foi muito claro: é necessário expandir a capacidade de formação de recursos humanos, da educação superior, profissional e tecnológica. Portanto, se em 2002 nós tínhamos 43 sedes das universidades federais, com 148 campos, passa a seguinte. Em 2010, nós estamos chegando com 354 campos, com 59 sedes. Há uma expansão clara do território brasileiro e a presidente Dilma determinou que em 2014 chegaremos com 63 sedes das universidades federais e 362 campos novos espalhados a nível nacional. Ou seja, é uma expansão brutal, significativa, e com isso casamos recursos entre o CNPq e a CAPES e as fundações de amparo e pesquisa para fixar o pesquisador naquele local. Daí temos lançado programas, inclusive um programa que vocês devem conhecer, que é o PNPD, o Programa Nacional de Pós-Doutor, em que você fixa o doutor por 5 anos, com uma bolsa bastante razoável, e dá a infraestrutura do laboratório para ele trabalhar, de tal maneira que você engenheire o processo e dê dimensões àquela universidade para, de certa forma, competir para a atração daquele doutor e manter a formação em alto nível naquela região. Por outro lado, pode passar. Aqui, na verdade, é só um exemplo de uma pesquisa, eu não vou me deter a ela, é como o Rio de Janeiro está exportando doutores para o Brasil a partir desse programa. Ou seja, as universidades, quer a UERJ, quer a UFRJ, quer a UF e quer a Universidade Federal Rural, estão exportando cada vez mais doutores para o Brasil. E esses doutores, aonde eles estão se localizando? Mas depois eu passo essa pesquisa, não vou me reter a ela, senão eu perco o raciocínio. Precisava também, a partir desse movimento, trazer os grupos de excelência. Quais eram os principais grupos de excelência no Brasil que poderiam responder a esse processo de crescimento? E isso nos fez criar os chamados INCTs, dos quais a UERJ tem 2 INCTs e várias universidades brasileiras aqui do Rio de Janeiro têm vários INCTs. A ideia foi, de novo, respondendo àquela superação necessária, histórica, da institucionalidade inadequada, atuar com todos os atores. Conseguimos recursos de 610 milhões, renovamos para o próximo ano o período dos institutos nacionais, em conjunto com as fundações de amparo e todos os atores envolvidos, e isso então em algumas áreas, pode passar, que são áreas importantes do conhecimento. A área da saúde, a área nuclear, mas especialmente a área do agronegócio, a área das ciências sociais, da biotecnologia e da nanotecnologia, da engenharia física, matemática e da tecnologia da informação e comunicação. Estamos fazendo agora um trabalho forte com o Ministério da Saúde em focar, em fazer um zoom dentro desses institutos nacionais de saúde, especialmente, para atrelar a eles um conjunto de ações articuladas
quer do BNDES, quer da FINEP, quer do CNPq, quer da CAPES, para cada vez mais ter capacidade local em torno de um tema que é central para a saúde brasileira, para a sociedade brasileira, que é a questão da saúde. Mas fomos um pouco mais adiante, pode passar, que foi pensar o aproveitamento dessa crise internacional para um intercâmbio mais forte dos pesquisadores e dos graduandos nacionais, ou seja, no intercâmbio com os principais centros de conhecimento a nível internacional, que é o Programa Ciência Sem Fronteira, não vou me reter, que todos conhecem. A ideia central foi trabalhar a capacidade dos pesquisadores e desses jovens para, nas principais universidades, aglutinarem conhecimento e esses conhecimentos serem depois internalizados a nível Brasil. Pode passar. Precisava também de um elemento, e construímos, que era em banda larga, interligar a capacidade de pesquisa. Hoje, todos os pontos, vou repetir de novo, todos os pontos das principais universidades nacionais estão interligadas a mais de 10 GB. Ou seja, nós conseguimos fazer uma rede nacional que responde hoje em alta velocidade e em tempo real, por videoconferência, a uma possibilidade estrutural de pesquisa. Estamos saindo agora para um programa na América Latina, forte, com a rede CELA, e vamos chegar, estamos fechando o acordo de um cabo submarino com os Estados Unidos e com a Europa para chegar a 100 GB. Se conseguirmos isso, de fato, demos um salto e rompemos um paradigma de comunicação e de ferramenta estrutural para o pesquisador muito significativo. Mas fomos mais ainda. Precisava transformar isso também em algumas redes importantes, que é a rede telemedicina. Hoje a rede telemedicina está servindo como exemplo a nível mundial de uma das mais importantes redes de pesquisa na área médica, porque consegue, em tempo real, observar não só campos de pesquisa, mas também operações que são feitas, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, interligados diretamente com os cabos e as redes internacionais, para a possibilidade de pesquisa e o avanço do conhecimento na área de saúde. Na área de inovação, por favor, o instrumento do FNDCT foi impulsionado. A presidente Dilma, para o próximo ano, descontingenciou completamente os recursos do FNDCT. Portanto, senhor reitor, teremos 4,4 bilhões de reais para aplicação, que estamos definindo entre esta semana, como falei na abertura, e na semana que vem, em ciência, tecnologia e inovação. Chegaremos dentro do FNDCT a quase 1,050 bilhões de reais, com 360 milhões de reais em termos de equalização da taxa de juros, para manter a taxa a 4% na FINEP. Teremos capacidade de investimento de mais de 1,5 bilhões de reais para a área de ciência no Brasil e para a área científica e tecnológica. Se somarmos isso aos esforços que o BNDES está fazendo com o Funtech, se somarmos isso aos esforços do CNPq, da CAPES, com as fundações de amparo à pesquisa, certamente teremos para essa agenda mais de 10 bilhões de reais para aplicação no próximo ano. É bastante significativo e eu acho que nunca se teve algo tão semelhante, como dizia meu querido presidente Lula, nunca antes na história desse país teve tanto recurso para a ciência e tecnologia. Cabe um detalhe, que os empresários cumpram a sua parte, ou seja, que saia de uma posição hoje estabelecida, de que os instrumentos estão disponíveis, nós conseguimos hoje ter capacidade de instrumento semelhante a qualquer política internacional, com taxas competitivas a qualquer programa internacional, mas cabe reconhecer que esta agenda é uma agenda de investimento e não uma agenda de despesa. Isso muda a qualificação do processo, ou seja, há um risco, e o risco inerente é um processo de investimento, que na ponta pode gerar um conhecimento positivo e me dar um avanço na competição nacional e internacional. Esta agenda a gente não conseguiu rompê-la por completo. Pode passar. Modificamos, como disse, estruturalmente a capacidade de instrumentos. Eu não vou me reter a todos eles, essa transparência vai ficar. De 2002, tínhamos apenas 2 instrumentos para apoiar a inovação nas empresas. Hoje temos mais de 10, 12 instrumentos para apoiar, dentre os quais a capacidade de compra governamental. Pode passar. A subvenção hoje é uma realidade. Estamos lançando brevemente, no programa de investimentos que falei, na área de inovação, uma subvenção para os próximos 2 anos, 2013 e 2012, de 1,3 bilhões de reais, 1,3 bilhões de reais, inclusive em conjunto com as fundações de amparo à pesquisa. Para as fundações, nós reservamos 190 milhões de reais para atuação conjunta e mais 20 milhões de reais para a capacitação dos gestores junto às fundações de amparo à pesquisa num programa comum. Se nós duplicarmos, no mínimo duplicarmos esse valor que as fundações irão fazê-lo, teremos com as fundações para as micro e pequenas empresas, nos próximos 2 anos, 390 milhões de reais e quase 30, 40 milhões de reais para a capacitação dos gestores nesta agenda importante da subvenção econômica.
Pode passar? Aqui é só um exemplo, pode passar, que são as empresas apoiadas pela FNDCT, porque muito se fala que o FNDCT não apoia empresas ou não tem uma relação de transbordamento para o setor empresarial. Mas aquele exemplo era uma pesquisa que foi feita por encomenda minha, ao IPEA e ao CDPLAR. E aqui, de novo, retomo o trabalho da OCDE. O trabalho da OCDE, na verdade, mapeando não só as economias que são subordinadas àquela organização, que estão no âmbito daquela organização, mas também algumas economias potenciais concorrentes, ou seja, como os países europeus poderão sofrer nos próximos 10 anos concorrência de outras economias, em que produtos e em que setores. E, para nossa surpresa, de certa forma, é uma análise positiva da política implementada, como os países estão focando cada vez mais as suas ações em melhorar o seu nível interno de formação, em ter maiores laboratórios de infraestrutura e em inovação. Ele aponta que, há 10 anos atrás, o Brasil tinha pouco foco, pouca capacidade de responder pela sua infraestrutura de pesquisa e pouca capacidade, pouco dinamismo, não era pouca capacidade, pouco dinamismo na área de formação de recursos humanos. 10 anos depois, nos posicionamos de uma forma muito importante, ou seja, concorrencial a nível internacional, e ele projeta isso para os próximos 10 anos, que seremos um concorrente forte, como qualquer outro país internacional, ou seja, teremos uma forte presença nas economias da OCDE, com a capacidade de empreender e de inovativa que a economia brasileira está apresentando hoje, justamente menciona no programa, eu faço questão de mencionar isso porque está lá dito. Se fosse um chapa branca dizendo, todo mundo ia dizer, bom, ele está dizendo porque é política de governo. Não, está dito na OCDE, preocupada com a capacidade de concorrência que poderemos fazer às economias europeias. Está dito lá que nos próximos 10 anos o Brasil será um dos grandes fornecedores de produtos intensivos em tecnologia e formação de recursos humanos no intercâmbio com as universidades europeias para a estrutura da Europa. Pode passar. Bom, aqui são alguns exemplos de projetos estruturantes que o Ministério deverá estar focando a sua ação para os próximos períodos de investimento, especialmente 2013 e 2014, que é na tecnologia da informação. Lançamos um programa forte chamado TI Maior, que foca todas as cadeias, desde a área de software, das micro e pequenas empresas, as grandes empresas, na área de tecnologia da informação. Evidentemente, a biotecnologia, mas há um elemento novo, que é o da farmacologia. Ou seja, as grandes redes nacionais estão se estruturando na área de princípios ativos e em fármacos cada vez mais forte, para responder, inclusive, à pujança do mercado com a introdução dos genéricos, que hoje representa 40% do mercado brasileiro, ou seja, do que se consome no mercado brasileiro de medicamentos, 40% vem através dos genéricos. Numa associação com essas empresas nacionais, nós estamos impulsionando um programa que se chama de farmacologia, voltado para essa temática. O reator multipropósito é um reator que, de certa forma, também se relaciona fortemente com a área de medicina, não só com a área nuclear, para a área especial de oncologia, para o tratamento oncológico, e é um reator importante porque ele nos tira desse oligopólio internacional que permanentemente nos coloca num patamar de preços elevado para o molibdênio, que é um princípio ativo, é um princípio necessário para a oncologia. O Sirius, e aqui um exemplo importante, reitor, de um laboratório multiusuário, é um complexo construído, e aqueles que se servem dessa fonte de luz em Campinas sabem da importância dele, dentro do Instituto do Ministério, na verdade uma organização social do Ministério. Ele será completamente remodelado, com investimentos de quase 500 milhões de reais, nos colocando na terceira fonte de geração em termos de luz, por exemplo, para atuar na capacidade do pré-sal, na rocha de 7.000 metros abaixo do nível do mar. Você pode perceber quais são todas as dimensões minerais e a potencialidade daquela rocha através desse anel que vai ser construído no Sirius. A nanotecnologia, evidente. A questão de terras raras é uma discussão nova que está se tentando estabelecer. Um novo empreendimento lançado ano passado pelo ministro Mercadante, que é o da Embrap, ou seja, como transformar uma empresa, na verdade, não é uma empresa constituída em si, é uma articulação virtual entre todos os parceiros, à semelhança da Embrapa para o agronegócio, voltado para a temática da inovação junto ao setor empresarial. Mar e oceano, porque a gente explorou muito pouco até agora essa questão das dimensões de mar e oceano. O monitoramento de desastres naturais, numa articulação com o Ministério da Integração.
o lançamento de satélites, e não poderia faltar a questão social como ferramenta importante, como disse, para o desenvolvimento nacional. A posterior, na verdade eu vou pular, mas vai ficar, só para mencionar a vocês, tem um programa TI Maior, quais são os eixos, o reator multipropósito, pode passar, o programa Sirius, pode passar. Quais são as principais instituições e empresas que participam do programa Sirius, e exemplos de apoio em áreas estratégicas, também eu não vou me reter, porque eu queria chegar à conclusão. Aqui nós temos vários transbordamentos que o FNDCT permitiu, quer na área de defesa, quer na área de saúde, quer em empresas incubadas que viraram empresas médias, que hoje têm um faturamento de mais de 100 milhões de reais. Pode passar. Na área de petróleo e gás, ou seja, quais foram as empresas ou instituições tecnológicas, inclusive de universidades, que depois se transformaram dentro da área de petróleo e gás, e assim como, pode passar essa, programas de recursos humanos, que são voltados para uma articulação mais forte com parceiros, pode passar, com o PROMIMP, que é um programa importante na área de inovação dentro da área de petróleo e gás, junto com a ANP, que nós já investimos quase 220 milhões de reais. Antes de finalizar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pesquisadores, graduandos e alunos dessa universidade, e reitores e pró-reitores, que é o Fórum de Ciência. A presidente Dilma determinou que o ano que vem será o ano da ciência no Brasil. Ou seja, articulamos em 2008, 2009 a possibilidade de trazer um fórum internacional, que é o fórum patrocinado pelas Academias de Ciências Internacionais, e o eixo central é na Hungria, para o Brasil. Isso foi muito interessante porque nós trabalhamos não só Brasil, mas trabalhamos com os principais ministérios da América Latina, que apresentamos uma declaração, e nesta declaração colocávamos um conjunto de eixos, o eixo do acesso ao conhecimento. A propriedade é importante, mas não se pode ter, eu não sou daqueles que balizam o tempo todo que nós devemos ter propriedade dentro da universidade. Propriedade industrial é para a dinâmica da empresa. O eixo da universidade é do acesso ao conhecimento, da difusão do conhecimento, do processo de disseminação. O outro eixo é do eixo da ética, que nós trabalhamos nesse documento. O eixo da educação, como balizar do processo de construção de qualquer sociedade. E o eixo da inclusão, ou seja, era necessário que a gente tivesse o elemento da inclusão social para corrigir as assimetrias locais. Esse documento passou, apresentamos esta moção, em 2013 realizaremos esse Fórum de Ciência Mundial no Brasil. Estamos fazendo, e eu irei agora, quarta ou quinta-feira, para Salvador, o quarto encontro nacional. Realizamos um em Manaus, realizaremos em Salvador, realizamos um outro em São Paulo e em Belo Horizonte. O ano que vem teremos em Brasília, Rio Grande do Sul, e faltou aí, Recife. Ainda bem que a transparência me ajuda, que eu não estou chegando daqui. E Recife, e finalizaremos com um em paralelo no Rio de Janeiro. E aí, o senhor reitor e a sua universidade será convidado a participar conosco na organização desse que será um fechamento em paralelo ao Fórum Mundial, aqui no Rio de Janeiro. É importante que todos se engajem, porque estarão sendo discutidos temas que eu creio centrais para o avanço da ciência e para a percepção da importância da ciência como elemento significativo, dinâmico, da redução das nossas desigualdades. Para terminar, construímos ao longo desse período um conjunto de políticas que buscavam, de certa forma, o fortalecimento do sistema, tanto no setor público quanto no setor privado. Mas buscavam principalmente ter um eixo básico sobre a temática da formação de recursos humanos, da infraestrutura de pesquisa e da capacidade de responder através do processo inovativo na relação público-privada. O setor público procurou assegurar a capacidade de recurso suficiente, não completa, mas suficiente, para que essa engenharia distensionasse, ou seja, a ideia era que a gente pudesse impulsionar os diversos atores, no caso aqui as fundações de amparo à pesquisa. Isso não é tão longe. Em 2006, só existia um estado da federação, e eu duvido que alguém acerte, ele vai saber, que tinha uma lei estadual de inovação. E já de cara eu digo, não era Rio nem São Paulo. Não era Rio nem São Paulo. Era o estado do Amazonas. Era o único estado da federação que garimbava recursos para a agenda de ciência, tecnologia e inovação, porque percebeu à época que esta era uma agenda decisiva para destravar o processo da biodiversidade local
e ter a capacidade de engenheirar os seus biomas com sustentabilidade. Isso está dito na lei. Posterior a essa data, tivemos, não me lembro mais, a transparência estava lá, 16 leis. Quase estamos fechando os estados da federação. Por isso chegamos a 2 bilhões de reais. É esta articulação que procuramos estabelecer ao longo desse processo todo. Pode passar. No caso do Brasil, o foco foi ter algumas áreas como estratégicas nesse desenvolvimento, não esquecendo as demais. O apoio decisivo e incremental para a capacidade de inovação junto ao setor empresarial, mudando a sua ótica, quebrando alguns paradigmas que tem o setor empresarial, mas retoma, ao final, o documento da CEPAL. Estamos num momento crítico. Ou nós mudamos o paradigma, ou vamos voltar à velha máxima do processo de reprimarização. O documento é muito claro, que diz: sustentar as nossas economias diante do processo de crescimento internacional é possível através de recursos naturais. Sustentar as nossas economias diante do processo de refluxo, como agora vislumbrado, e de quebra do câmbio, e de uma relação diferenciada, ou seja, de retração das economias locais, cada vez mais buscando o seu mercado interno, através do processo de recursos naturais, conseguiremos chegar a lugar nenhum. Os setores intensivos em tecnologia devem ser cada vez mais revisitados. Os empresários, ou o setor industrial, deve cada vez mais impulsionar esta agenda que é de investimento e não de despesa. A produtividade deve aumentar. E, certamente, a estratégia público-privada deve ter um pouco mais de relação direta. E aí, hoje de manhã, no hotel, eu comecei a pensar e recobrar algumas pessoas que foram fundamentais para a formação de todos nós. E como é que pensamos o Brasil no momento que está se vivenciando hoje? Muitos de nós vivemos esse dilema, e eles também, eu vou citá-los, ao longo desses anos, para decifrar aquilo que chamavam o enigma brasileiro. Para onde vamos? Éramos uma monarquia única na constelação das nações aqui existentes na América Latina, numa capacidade republicana. Tínhamos pouca capacidade de estar presente naquilo que chamam os historiadores da pilhagem internacional, porque não tínhamos metais preciosos, nem outras riquezas que pudessem daqui se expropriar. Era necessário que a gente pensasse, ou que quem aqui se estabeleceu como corte, pensasse essa realidade de fronteira e essa realidade de país de forma diferente. E daí se monta, talvez, a primeira estrutura multinacional, que é através da cana-de-açúcar. Ou seja, a cana-de-açúcar representa, com capitais venezianos e holandeses, com tecnologia dos Açores, se eu bem me recordo, e mão de obra escrava, basicamente escrava, a primeira multinacional internacional para responder a esse processo colonial. De lá rompemos, e Caio Prado é muito vivo nisso, ao apresentar esse rompimento do que se chama a economia rural para uma economia urbana. E que nesse rompimento não conseguimos mudar estruturalmente os nossos paradigmas. Ainda continuamos um pouco do rural e um pouco do urbano, mas uma relação de troca ainda voltada em recursos naturais. Fizemos um processo industrial, constituímos uma burguesia comercial, constituímos uma burguesia industrial, mas não juntamos todos os elos do processo. Mais adiante, eu vou rever o meu amigo Celso Furtado, e que naquele livro que, para nós, principalmente economistas, mas que para todos nós pesquisadores, a formação econômica do Brasil, é decisivo ao entender estruturalmente a economia brasileira e a sua ideia de formação de sociedade, em que ele, de certa forma, mostra os desafios dessa modernização brasileira no século XX e chama atenção ao descrever as características dos ciclos econômicos, especialmente os ciclos baseados em bens primários e numa pauta voltada para a dinâmica do mercado externo e não para a dinâmica do mercado interno, e ele menciona os desequilíbrios e os problemas estruturais que adviriam desta agenda. Mas ainda ele menciona que o subdesenvolvimento não é um processo passageiro, é um processo específico e ele não é um processo que se esgota no tempo, é um processo que se dilui no tempo. E o exemplo da América Latina é muito claro, quando ele chamava a atenção que era necessário que a gente desse um salto do processo de explorar recursos naturais e não ser intensivo na capacidade do conhecimento. Para superá-lo, dizia Celso Furtado, é necessário o fortalecimento do mercado interno, é necessário o desenvolvimento da indústria, mas principalmente a formação do que ele mencionava como um núcleo endógeno de criação e difusão
que era o progresso técnico. E essa era a chave do conhecimento. Mas ele chamava também a atenção sobre a necessidade que, nesta superação, inegavelmente teríamos que ter cada vez mais, deveríamos ser cada vez mais motivados pelo processo do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Estamos num momento de ruptura desse paradigma. Se não nos voltarmos para fortalecer o mercado interno, para o desenvolvimento claro e estrutural da indústria, em setores intensivos em tecnologia, mas que tenha na capacidade das nossas universidades, das nossas estruturas locais, a ciência como elemento central e o conhecimento como elemento central e a formação de recursos humanos como elemento central, não daremos esse salto tecnológico. Aqueles que tiveram alguma proximidade com a agenda de propriedade industrial sabem do que eu estou falando. Tecnologia é um ativo, é uma mercadoria que se negocia e tem um valor. Eu posso intercambiá-la desde que eu pague os royalties, mas eu certamente poderei ter os royalties aqui adquiridos desde que o conhecimento esteja aqui e eu me aproprie desse conhecimento localmente. Essas duas estratégias que mencionei, tanto o PACTI quanto a Estratégia Nacional e o Plano Brasil Maior, se voltam para isto. Recurso humano, infraestrutura de pesquisa e capacidade de empreender pela economia brasileira. E a universidade tem um papel decisivo nessa relação direta. Portanto, o ano da ciência é um ano que é necessário que as universidades repensem seu papel estruturalmente e possamos talvez aprender um pouquinho com esses mestres. E tem uma frase que me é muito sintomática, que é do Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil, que dizia o seguinte: precisamos ousar imaginar, de forma inédita, o que nunca se fez nessas latitudes. Precisamos, portanto, ousar, de forma inédita, a capacidade de empreender das políticas públicas em conjunto com a sociedade brasileira. Muito obrigado, boa tarde. Nós vamos voltar, nós vamos fazer um intervalo para o almoço até as 2h30. Belíssima conferência do Luiz Antônio. Acho que dá uma sensação ótima de que nós temos um desenho de políticas para o país. Quer dizer, eu estava conversando com ele que alguns anos atrás, uma década atrás, alguns órgãos nacionais estavam quase falecendo. A FINEP, num processo de decomposição impressionante. Sem recursos, e ouvindo essa potência agora, uma beleza. O CNPq ainda se mantinha, mas também teve uma baixa investimento tanto no apoio à pesquisa como nas bolsas, ou seja, e nós estamos com uma política clara. A política clara nos permite o desenho de caminhos e superação de dificuldades. Parabéns ao Ministério de Ciência e Tecnologia e esses bons anos de reencontro com o Brasil.